Olá, boa noite a todos. Eu sou Adriana Dantas, consultora financeira, assessora de investimentos. Estamos aqui hoje para produzir mais um material gratuito falando sobre finanças e o assunto de hoje é bem bacana, ainda sobre previdência privada. Agora a gente vai falar sobre custos versus rentabilidade. Para vocês que já aderiram a algum plano de previdência privada, seja VGBL ou PGBL, tem que levar em consideração não apenas o que eu tratei no vídeo passado. Né? A gente falou sobre imposto de renda, incentivos fiscais, qual produto aderir, se PGBL, se VGBL, o que era um PGBL, o que é um VGBL. E hoje a gente vai falar sobre esses custos ao aderir um plano de previdência privada e a rentabilidade. Além de tudo que a gente conversou, existe dentro de um produto, seja ele PGBL ou VGBL, fundos. Esses fundos, a gente chama de portfólio de fundos, pode ser conservador, moderado ou agressivo, você tem um leque de opções e ele não é estático. Você decide ali na hora, junto com seu gerente, junto com seu consultor, junto com a corretora, ou até mesmo você se estudou para isso, ok. Você decide aquele fundo que você quer aplicar. Se você vai estar aplicando, fazendo aportes mensais ou anuais na sua previdência privada, para a característica de renda complementar, que é a longo prazo, de repente você pode arriscar mais um pouco em um fundo que tem uma performance mais agressiva, mesmo com a variação de negativo ou positivo, você suportaria isso a longuíssimo prazo e talvez visualizando o histórico de rentabilidade, se sinta mais confortável se tiver um fechamento acima aí do que bate a Selic. Porém, em contrapartida, mesmo olhando esses históricos de rentabilidade, olhando o benchmark do fundo, fazendo o comparativo com o portfólio de outras instituições que também ofertam o mesmo produto, tem que fazer um comparativo em relação aos custos. Por quê? Além do imposto de renda que debita, além da tributação que debita sobre tudo que se rendeu, quando você fala de rentabilidade, você tem que falar de rentabilidade líquida. Então você tem que entender sobre os custos dessa operação, sobre os custos de se aplicar em um plano de previdência privada. Hoje, como eu falei no vídeo anterior, existe a questão do processo de barganha. Se você está trazendo uma aplicação em que você tem uma taxa de administração, eu vou falar o que é isso, e uma taxa de carregamento naquela instituição X e está trazendo para uma outra instituição, geralmente você é beneficiado reduzindo esses custos. Como assim? Vou dar um exemplo. O que é taxa de administração? A taxa de administração ou gestão é aquilo que você paga para o gestor do fundo ou administrador do fundo, como o próprio nome fala, para todos os encarregados de cuidar e gerir aquele fundo, até mesmo auditar todos os funcionários envolvidos para gerenciar aquele fundo, ok? Para gerir aquele fundo. Isso chama-se taxa de administração ou taxa de gestão, que você paga como? Anualmente, tá? Anualmente. Você pode ter uma redução dessa taxa, tá? Às vezes a pessoa está lá com a taxa de gestão de 2% ao ano e aí você pode trazer para uma taxa de 1%, é um exemplo. Existe a taxa de carregamento, tá? Essa taxa de carregamento é aquilo que você paga nos aportes mensais ou anuais. Toda vida que você faz um aporte, toda vida que você faz uma entrada, faz uma aplicação naquele plano, independente do fundo que você escolheu, independente do regime, independente do produto, você paga uma taxa de carregamento que também pode ser negociada. Depende muito do valor de aporte mensal que você faz e aí cada instituição cobra uma taxa diferente. Tem taxas que eu já vi de 3,5%, tem taxa que eu já vi de 1% de carregamento. Como é que funciona? Você faz um aporte lá mensal de R$ 100, vai cobrar 1%? Vai cobrar R$ 1. Então você está aplicando na verdade 99, porque 1% você está pagando para o carregamento. Tem taxa de carregamento em algumas aplicações no VGBL, no PGBL, em algumas instituições, que é cobrada na entrada e que é cobrada na saída. Então tem que ficar atento a isso. Na entrada como? Na primeira aplicação que você faz, durante toda e qualquer aplicação que você fizer ao longo do período, e também na saída. Então você tem que ficar atento a isso. Por isso essa importância da questão da portabilidade. Tem também a taxa de performance. Tem aplicações, tem gestores que cobram a taxa de performance. Como assim? Se projeta que vai fechar com uma rentabilidade 100% do CDI, um exemplo.
e aquele fundo ele ultrapassou 100% do CDI, então ele ultrapassou o benchmark. Se ultrapassou o benchmark, ele pode sim cobrar uma taxa de performance. Então vamos ficar atento a isso, ficar atento aos históricos de rentabilidade para tomar uma decisão correta. Estou aqui, me economize. Boa noite a todos. Estou num ambiente diferente porque eu estou na casa da minha amiga, estou sem make, estou cansada, mas tá valendo. Beijos!